Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo apresenta o segundo post da série Bourdieu em Pílulas, uma série de posts de introdução ao pensamento sociológico do nosso saudosíssimo herói Pierre Bourdieu. O segundo post trata da perspectiva teórica e metodológica que o Bourdieu desenvolveu para o estudo empírico do mundo social, uma perspectiva a qual ele se referiu como uma teoria da prática ou praxeologia. De modo mais técnico, mas também mais preciso, a gente poderia falar também em uma praxeologia estrutural. Bourdieu desenvolveu essa perspectiva praxeológica do mundo social a partir de um confronto continuado com problemas empíricos de pesquisa, como a gente viu no primeiro post dessa série. Mas ele desenvolveu essa abordagem teórica também a partir do diálogo crítico com uma multiplicidade de autores e escolas de pensamento da filosofia e das ciências humanas, da fenomenologia do Russell, do Schutz e do Merleau-Ponty, até o estruturalismo do Saussure e do Lévi-Strauss, da microsociologia do Goffman à pragmática da linguagem do Wittgenstein, passando pelas filosofias da ciência do Bachelard e do Cassirer. Além dessa multiplicidade de referências teóricas, entretanto, a gente pode tomar a praxeologia desenvolvida pelo Bourdieu como ditada por um propósito fundamental, que é o de superação da dicotomia entre dois modos de conhecimento do social, aos quais Bourdieu se referia como objetivismo e subjetivismo. Essas maneiras de pensar o social assumem uma variedade de manifestações ao longo da história da filosofia e das ciências sociais. Bourdieu reconhece como objetivistas, por exemplo, abordagens como o estruturalismo, do Saussure e do Lévi-Strauss, o estrutural funcionalismo de Durkheim e as variantes determinísticas do marxismo, como aquela encampada pelo Louis Althusser. Por outro lado, dentre as abordagens subjetivistas, o Bourdieu identifica as microsociologias interpretativas de um Goffman, um Schutz ou um Garfinkel. Quando Bourdieu tenta transcender a oposição entre modos objetivistas e subjetivistas do conhecimento social, ele não pretende fazê-lo através de uma simples tábula rasa, ou seja, simplesmente descartando essas perspectivas objetivistas e subjetivistas. Ao contrário, o que ele faz é tentar construir um quadro sintético que possa conjugar as forças analíticas do objetivismo e do subjetivismo no mesmo passo em que supera as suas limitações. Embora os impulsos, a transcendência dessa dicotomia entre objetivismo e subjetivismo na obra do Bourdieu advenham do mundo intelectual francês, esse propósito sintético fez com que o Bourdieu fosse uma espécie de liderança dentre aqueles autores que o Jeffrey Alexander localizou no chamado Novo Movimento Teórico nas Ciências Sociais dos anos de 1970 e 1980. Um lugar de liderança que Bourdieu dividia com figuras como Anthony Giddens, sociólogo britânico, formulador da teoria da estruturação, e o Jürgen Habermas, pensador e filósofo social alemão e autor da teoria da ação comunicativa. De qualquer maneira, quando a gente volta ao contexto intelectual de formação do pensamento do Bourdieu, a gente vai descobrir que esse confronto entre objetivismo e subjetivismo tinha como referência primeira o embate na academia francesa entre o existencialismo de Sartre, de um lado, e o estruturalismo como uma espécie de mega paradigma interdisciplinar na filosofia e nas ciências humanas, mas sobretudo a partir da feição que ele adquire no trabalho antropológico do Claude Lévi-Strauss. O interessante é que o existencialismo sartreano, essa variante existencialista da fenomenologia desenvolvida pelo autor de Ser e o Nada, foi tremendamente influente no período formativo da carreira do Bourdieu, mas o que existia de subjetivismo nessa abordagem, nessa ideia de uma consciência humana livre de determinações sociais, passou a ser crescentemente combatida a partir dos anos de 1950, primeiramente pelo uso que o Lévi-Strauss vai fazer na antropologia de insights oriundos da linguística estrutural. A partir do momento em que o Lévi-Strauss afirma que fenômenos não linguísticos estrito sensu, como os mitos ou sistemas de parentesco, poderiam ser estudados à maneira de linguagens, ou seja, como sistemas de signos ou sistemas de relações inconscientemente tecidas pela mente humana, para usar a formulação do Lévi-Strauss, de repente o estruturalismo aparece como uma espécie de mega paradigma interdisciplinar na cena francesa, destronando
o existencialismo sartriano. Então, Roland Barthes, por exemplo, vai aplicar essa grade estruturalista de análise a fenômenos como a moda. Lacan vai oferecer uma reinterpretação estruturalista da psicanálise de Freud. Althusser vai oferecer a sua reinterpretação estruturalista do pensamento de Marx. E uma figura como primeiro Foucault, pelo menos o Foucault de As Palavras e as Coisas, vai oferecer uma arqueologia estruturalista ou quase estruturalista das ciências humanas. De todo modo, ambas as abordagens pareceram a Bourdieu insuficientes, embora, no fim das contas, a sua perspectiva praxeológica fique mais próxima de Lévi-Strauss do que do existencialismo sartriano. Mas como Bourdieu vê essa antinomia, esse confronto entre objetivismo e subjetivismo? Na verdade, o que ele vai tentar fazer é combinar as forças analíticas desses modos de conhecimento, partindo do pressuposto de que cada um deles possui a sua dose de razão, mas também a sua dose de erro. Segundo o Bourdieu, o que a gente tem de fazer é capturar o mundo social na sua existência dupla. Na verdade, a dicotomia entre objetivismo e subjetivismo é inadequada, precisamente porque o social possui essa existência dupla. Ele existe como objetividade, especificamente como uma estrutura de relações entre agentes diferencialmente posicionados, eu vou falar mais sobre isso, mas também como subjetividade, como um conjunto de disposições socialmente adquiridas a agir, pensar e sentir de determinadas maneiras. Então, o social existe fora dos indivíduos como uma realidade que eles encontram objetivamente, mas existe também dentro, através dos indivíduos, moldando as suas maneiras de agir, pensar e sentir, através dessas disposições mentais e corpóreas que Bourdieu condensa na ideia de hábitos. Pois bem, Bourdieu vai dizer, estudar o mundo social na sua vida dupla significa mobilizar uma teoria que possa acolher tanto o momento objetivista de análise quanto o momento subjetivista de análise. E é isso que ele faz. Ele concorda com os autores objetivistas quanto ao fato de que o mundo social é objetivamente estruturado. E essas estruturas objetivas não são diretamente observáveis, como a gente viu no primeiro post. Então, o momento objetivista de análise do mundo social tem precedência pelo fato de que todo indivíduo biológico vem ao mundo em um meio social pré-formado, um meio cujas condições de existência vão ser eventualmente internalizadas na subjetividade desse agente individual. Na medida em que os pontos de vista dos próprios agentes individuais sobre o mundo social são vistas de um ponto, portanto necessariamente parciais e limitados, a ciência tem de começar por uma apreensão exterior e distanciada do universo social como uma estrutura de relações. A ciência social tem de começar por uma visão de pássaro, para usar a expressão do Mannheim, ou aquilo que numa metáfora mais moderna, usada por autores como Frederic Vandenberg, uma visão Google Earth do mundo social. Quando Bourdieu desenvolve essa ideia de um momento objetivista, ele recorre a uma visão do social que é ao mesmo tempo topológica e agonística ou conflitual. De um lado, a ideia de um raciocínio topológico tem a ver com a tese do Bourdieu de que uma das maneiras mais fecundas de pensar a sociedade é como um espaço de estruturas de relações entre posições. A Bourdieu junta essa perspectiva topológica, uma visão agonística e conflitual do mundo social como um espaço de disputa por bens e recursos escassos, ainda que esses bens não sejam somente materiais no sentido estrito, mas ao contrário, assumam uma multiplicidade de manifestações simbólicas. Então, Bourdieu parte dessa ideia para pensar a estrutura de relações entre posições no mundo social como baseada numa distribuição desigual desses bens e recursos escassos ou formas de capital. Ele amplia a noção de capital para se referir a quaisquer posses socialmente valorizadas no mundo societário, para se referir a qualquer coisa que funcione como instrumento de poder nessa realidade social. Portanto, o capital econômico de posses materiais e poder aquisitivo, mas também, por exemplo, o capital cultural de competências educacionais ou saberes socialmente valorizados, capazes de conferir vantagens aos agentes individuais engajados nessas disputas. Portanto, se os agentes são posicionados em diferentes posições a partir de uma distribuição desigual de formas de capital, essas posições implicam condições de existência também
diferenciadas. Por exemplo, a fartura econômica e uma série de oportunidades educacionais de um lado versus penúria material e uma série de restrições educacionais do outro. Na medida em que os indivíduos biológicos vêm ao mundo em um meio social pré-estruturado, eles não escolhem pelo menos as primeiras condições de existência nas quais vão viver. E esse é um dos motivos pelos quais o momento objetivista da análise social tende a adquirir precedência. Por quê? Porque as condições de existência em que os indivíduos são lançados em função das posições objetivas que ocupam nas relações do mundo social terminam se traduzindo em condicionamentos subjetivos ou disposições. O mundo social no qual a gente transita vai sendo interiorizado ou vai deixando na nossa subjetividade as suas sedimentações na forma de disposições a agir, pensar e sentir de determinadas maneiras. O exemplo simples seria como, por exemplo, condições objetivamente restritas de vida econômica tendem a gerar uma disposição frugal ao consumo, caracterizada pelo que Bourdieu chama de culto do necessário. A gente vai dar outras ilustrações desse processo depois, mas isso significa, então, que a subjetividade individual é socializada pelas condições de existência nas quais ela se vê lançada. Pois bem, Bourdieu parece bastante objetivista nesse ponto, mas ele vai dizer que o principal problema com abordagens objetivistas é o fato de que elas costumam parar a análise cedo demais. Se é verdade que o mundo social é objetivamente estruturado e que os agentes individuais são condicionados pelas posições que ocupam nesse mundo, portanto, influenciados por forças das quais eles não têm uma consciência nítida, também é verdade que essa estrutura objetiva de relações não é um dado da natureza ou uma realidade estática. Ela é uma realidade histórica mantida em movimento pelos próprios agentes individuais nelas posicionados. Isso significa que depois de começar pela visão da floresta para depois chegar às árvores, a gente efetivamente tem de chegar às árvores. E o que acontece no objetivismo é o fato de que eles reconhecem bem o momento objetivista como um momento necessário da pesquisa sociológica, mas não percebem que esse momento é necessário, porém insuficiente para uma apreensão do mundo social, sobretudo em termos históricos. Falta as abordagens objetivistas, uma investigação dos mecanismos pelos quais os agentes individuais reproduzem as estruturas sociais em que estão imersos através das suas práticas. Aí entra então o momento subjetivista da análise, que procura justamente recuperar essa dimensão da ação e dos motores subjetivos a partir dos quais os atores individuais operam no mundo. A gente vai ver que a principal ferramenta analítica do Bourdieu para lidar com essa noção é a ideia de hábitos. Eu dediquei 2 pílulas a essa noção, que é uma das mais importantes do pensamento do Bourdieu e possivelmente da teoria social no século XX, mas o fundamental a levar em consideração agora é que esses motores subjetivos são tanto da ordem dos interesses e das vontades. Os agentes agem no mundo social porque querem determinadas coisas, porque se interessam por determinados tipos de bens, recursos e lucros, não só o poder aquisitivo ou o poder político, mas também a consagração artística ou autoridade no campo científico. Por outro lado, a conduta no mundo social é também capacitada por habilidades e competências. Não basta ser movido por interesses e vontades, pelo que depois o Bourdieu vai chamar de libido ou iluso. A gente só consegue produzir efeitos no mundo social se a gente está de posse de determinadas competências. Por exemplo, a posse dos saberes linguísticos que permitem com que a gente se comunique com outros no nosso cenário social. E o que as microsociologias interpretativas, as abordagens subjetivistas fizeram foi justamente explorar esse domínio das habilidades e competências que a gente mobiliza para agir no mundo social. Elas mostraram muito bem que na medida em que os nossos saberes sobre a sociedade são instrumentos de ação, ferramentas práticas para operar no mundo, boa parte desses saberes não precisa assumir uma forma explícita, discursiva na nossa cabeça, mas pode assumir a forma de um saber fazer.
Por exemplo, as regras gramaticais que eu estou aplicando agora sem precisar pensar nelas explicitamente e provavelmente sem ser capaz sequer de formulá-las no discurso, caso perguntado. Essa é a dimensão do senso prático que vai ser crucial também à teorização burgesiana sobre o hábitos. E aí a gente vê como os momentos objetivista e subjetivista se conjugam em uma mesma abordagem. Se é verdade que os agentes individuais são socialmente moldados pelas estruturas objetivas e condições objetivas em que estão imersos, também é verdade que o que resulta dessa moldagem social da subjetividade individual não é uma entidade passiva, mas um agente dinâmico, movido por interesses a perseguir determinados lucros ou bens no mundo social e capacitado por certas competências e habilidades. No fundo, dotado de um conjunto de disposições mentais e corpóreas que vão se tornar propriedades mais ou menos duráveis do seu modo de estar no mundo social. E se é verdade, então, que as estruturas sociais moldam os agentes individuais, é verdade também que as estruturas sociais são realidades históricas reproduzidas ou transformadas através das práticas desses agentes. Por que, então, a praxeologia? Porque, na verdade, a dialética entre a faceta objetiva e a faceta subjetiva do mundo social tem como seu produto histórico as práticas. Então, a praxeologia é uma síntese entre objetivismo e subjetivismo, porque é impossível explicar as práticas sociais, seja tratando apenas de condições objetivas, seja tratando apenas de disposições subjetivas. Então, por exemplo, se eu quero explicar como um agente individual age nas condições objetivas de um sistema capitalista, não basta tratar dessas condições objetivas em abstrato. Por quê? Porque a maneira como o agente individual responde a essas condições objetivas depende da sua história pregressa de socialização, das disposições de conduta econômica que ele adquiriu na sua socialização prévia. Então, o indivíduo socializado nesse sistema vai operar ali como um peixe na água, ao passo que um indivíduo, como é o caso do camponês camponesado ou do camponês descamponezado, que Bourdieu analisou no início da sua carreira, um indivíduo socializado numa economia tradicional, baseada na troca de presentes entre vizinhos, não vai saber operar ali. Mas o reverso também é verdadeiro. A conduta do agente econômico, ou, na verdade, qualquer agente individual, não pode ser elucidada somente pela referência às disposições subjetivas a partir das quais ele age. Por quê? Porque as mesmas disposições subjetivas de conduta vão produzir efeitos sociais diferentes em condições sociais objetivas diferentes. Então, o mesmo indivíduo que opera como um peixe na água no capitalismo vai ser deslocado e ineficaz se, por exemplo, for subitamente lançado em uma economia da dádiva. Então, a prática é justamente o locus do encontro, o produto histórico desse encontro entre a objetividade e a subjetividade no mundo social. E não surpreende, então, que Bourdieu fale em uma praxeologia, não só como uma teoria da prática, mas uma teoria do social como prática, uma teoria das práticas como modo fundamental de existência do social, e principalmente como âmbito a partir do qual a gente pode superar uma série de dicotomias das ciências sociais. Não só essa entre objetivismo e subjetivismo, mas também entre as dimensões material e simbólica, entre individualidade e coletividade, mente, corpo e assim por diante. A principal ferramenta nesse esforço praxeológico de síntese de Bourdieu vai ser a noção do hábitos, uma noção de origem aristotélica e tomista, uma longa história, uma noção a respeito da qual eu vou falar no próximo vídeo, relativo à terceira dessas pílulas. É isso, a gente se vê em breve, até a próxima. E fora Bozo.